Bom dia, bom dia, bom dia. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas para a nossa live de hoje, para continuarmos os nossos estudos sobre a constelação familiar, continuarmos os nossos estudos sobre este livro aqui, Não Começou Com Você, do Mark Wolynn, um livro de ensinamentos importantíssimos para quem está envolvido com a constelação familiar, com a área terapêutica. Vamos estudar hoje o capítulo 4, que se chama A Abordagem da Linguagem Central. Um capítulo importantíssimo para os terapeutas aí, para quem está se preparando, para quem está se lapidando aí na área como terapeuta. Então vamos lá. Hoje o capítulo se chama Abordagem da Linguagem Central. Tá? É um tema, é um assunto desse capítulo muito importante para os terapeutas. Tá? É um tema muito importante para os alunos de psicossomática que estão com a gente, as pessoas que estão na parte sistêmica, principalmente porque na parte sistêmica existem as falas sistêmicas. Para quem nunca ouviu falar sobre as falas sistêmicas. Quem já ouviu falar sobre as falas sistêmicas, sabe do que eu estou falando? Coloca sim no chat. E quem nunca ouviu falar sobre as falas sistêmicas, coloca não. Deixa eu entender como que vocês estão nesse sentido. Sim ou não? Põe no chat se você conhece falas sistêmicas, se você sabe o que são falas sistêmicas, e não, se você não sabe o que são falas sistêmicas. Deixa eu ver como é que vocês estão. A maioria conhece, tem bastante gente que não também. Por exemplo, se vocês assistiram o evento sábado ou o encontro de ontem também, vocês percebem que em determinados momentos eu peço para a pessoa falar algumas coisas. Quem percebeu isso? Se você percebeu isso, escreve percebi. Você percebe que eu peço para a pessoa falar algumas coisas, né? Recitar algumas falas, ok? E essas falas, elas são direcionadas para as cargas traumáticas, as cargas emocionais e para as cargas sistêmicas, as questões sistêmicas. As falas, elas direcionam a energia, tanto a energia emocional, quanto o significado mental, quanto a configuração espiritual também. Então as falas, elas cumprem ali um propósito importante de ajuste do campo que está sendo trabalhado, do emocional da pessoa, da mente da pessoa e dos relacionamentos, os ajustes relacionais importantes, tá? Aí, então, a comunicação, ela é crucial. A comunicação é crucial em todo o processo, tá? O que ele fala nesse capítulo? Que os traumas, eles deixam vestígios por meio de palavras. Tá? Como assim?
A pessoa que carrega determinadas questões mal resolvidas, traumas, conteúdos emocionais que ficaram em aberto, questões do passado mal resolvidas, a sombra dela, o que a gente fala, o que é muito falado, né, na psicanálise, por exemplo, sobre a questão da sombra psicológica. Tá? Tudo aquilo que a gente reprime, tudo aquilo que a gente não quer ver, as questões do nosso passado mal resolvidas, o nosso lado que a gente esconde dos outros, tudo isso fica num lugar da nossa consciência que é chamado de sombra psicológica. Tá? Sombra psicológica. E isso determina a vida da pessoa. Fica no inconsciente e subconsciente. Determina a vida da pessoa. Determina a sua lei da atração. Tá? Essas questões de trava, que a gente falou muito no evento. Por que a pessoa trava? Porque nessa área da consciência da pessoa tem algo que segura o lado consciente e comportamental dela de avançar. Quando você está travado e você não sabe o porquê, isso vem de questões inconscientes. Isso vem da sombra, né? Todos têm sombra, tá? Todos aqui na live, eu tenho. Quem não tem sombra? Somente os iluminados. Ó a palavra, sombra, iluminação. Tá? Os iluminados, espiritualmente falando, são aqueles que colocaram luz plena na sua sombra e transmutou ela. Por isso que eles são iluminados. Tá? Iluminação é isso. No fundo, a principal questão da iluminação espiritual é iluminar as nossas sombras. Tá? E aí, conforme você vai fazendo isso, a sua conexão com Deus, ela vai aumentando cada vez mais. Agora, então assim, ó, vai ser insuportável para você se você quiser estar cada vez mais próximo de Deus, se conectar cada vez mais com Deus, sustentando sombras na sua consciência, sombra psicológica. Não tem como, você não aguenta. Você não aguenta. É por isso que os relatos em relação a Cristo, Jesus, que tem um quadro aqui dele refletido lá no fundo, lá, ó, que acontecia era o quê? Ou a pessoa ia, quando ele estava num lugar, ou a pessoa ia totalmente em direção a ele, ou a pessoa ia totalmente, corria na direção contrária ou atacava. Por quê? Porque não tem como você estar do lado de um mestre sem as suas sombras serem iluminadas o tempo todo. Não tem jeito. E se a pessoa resiste, é extremamente desconfortável estar na presença. Extremamente desconfortável. Porque a sombra fica sendo iluminada o tempo todo. E aí a pessoa é colocada para perdoar, liberar, desapegar, soltar, resolver, né? Olhar para o que precisa ser, né? Corrigido, entendeu? E aí, em relação ao capítulo aqui, o que acontece? Quando você tem sombra psicológica, traumática, emocional, do passado, questões na sua consciência mal resolvidas, ela extravasa na comunicação. Ela extravasa na comunicação. Sabe aquele momento ops?
Já viram aquele momento, ops, quando viu a pessoa deixou escapar uma verdade que ela sente ali pela pessoa, extravasou a sombra que estava ali entre as duas pessoas, por exemplo. Né? Ou que nem, para quem participou do evento, se vocês lembrarem das constelações que eu trabalhei, quando eu estava conversando com as pessoas, eu já captei na comunicação a questão que precisa ser trabalhada. No evento, uma delas, qual que era a palavra? Qual que era a palavra que ela repetia muito na descrição comigo, que estava pegando a questão dela, que foi o campo girou em torno disso? Era a palavra vergonha. Ela tinha dificuldade de se posicionar nas mídias sociais e usando muito essa palavra vergonha, 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 vergonha. Aí quando viu a questão traumática dela e a questão traumática da família girava em torno dessa palavra. A questão era essa, a ser trabalhada. E ontem a palavra foi punição, punição, né? Punição. E aí você já capta que o campo precisa ir naquela direção, que é a questão da pessoa, né? Não quer dizer que é a questão inteira da pessoa, mas é aquilo que é o cerne do que está acontecendo com ela. Na questão de emagrecimento ontem era isso, a pessoa estava se punindo utilizando a comida, né? Se punindo, prejudicando a própria saúde, se punindo, se agredindo de várias formas, usando as outras pessoas para isso, né? Sem perceber. Então a comunicação ele chama de linguagem central. Linguagem central. Aquilo que você repete muito, as palavras que você fala com muita intensidade, as palavras que para você são mais pesadas, as palavras que, sabe, que mexem com você de alguma forma, você precisa olhar para aquilo. Tá? Por exemplo, na nossa realidade aqui, eu já conversei com a Marina uma vez que ela utilizava muito, pegava muito a questão da palavra pressão para ela, pressão, dela se sentir pressionada, alguma coisa acontecia, era uma pressão para ela, e aí a gente viu que esse é um cerne a ser trabalhado no campo dela. Aí eu pergunto para vocês, reflitam aí por um tempinho, que palavras que ecoam diferentes para você, que você fala demais, que talvez seja o seu cerne, que você pensa assim, olha, eu preciso olhar o que está por trás, qual é a carga que está por trás dessa palavra que reflete algum trauma meu, alguma questão na minha família. Qual palavra você usa demais para descrever a sua limitação, para descrever a sua questão de dificuldade? Vê se você encontra aí e digita no chat se você encontrar. A Juliana falou que pressão para ela é uma palavra forte também. A Cláudia é insegura. Reflitam sobre isso. E aí é importantíssimo você ir a fundo nessa palavra. Tá? Que ela vai na direção da sua questão a ser resolvida. É a palavra que quando você escuta, ela mexe diferente. Tá? Ela mexe diferente. A questão de não me dão valor, insuficiente, rejeição, capaz, é bom, ser bom o suficiente, tá? Sozinha, e cansada, sim.
Exatamente. Autovalidação. Então, por exemplo, quando eu vou fazer uma sessão de regressão, né, para quem não sabe, eu trabalho com hipnose clínica e sistêmica, tá? Quando eu vou fazer uma sessão de regressão, para quem está na formação de hipnose aí com a gente vai entrar no âmbito da regressão em breve, tá? Quem está na nova versão aí. Quando você vai fazer uma regressão, para encontrar ali subconscientemente, né, no inconsciente da pessoa, qual é a causa raiz, qual é a carga, a questão que está por trás, né, daquilo que está acontecendo ali emocionalmente com ela, que ela não consegue identificar. Além da emoção, você já usa a própria emoção, porque a emoção ela está conectada com a origem dela, não tem como, tá? A gente usa também a palavra que a pessoa que você faz a avaliação, você faz a anamnese com ela fala 2, 3, 4 vezes, 5, e quando ela fala, você percebe uma carga de energia diferente, você percebe um posicionamento com essa palavra diferente das outras. E essa palavra, ele usa aqui, né? Qual que é o ponto de vista que ele coloca? Que a gente acaba buscando descrever as nossas questões traumáticas por meio de palavras. Tá? E aí você busca traduzir toda aquela carga de sentimento numa descrição de palavras, daquilo que está te limitando. Então, por isso que você ir em cima disso é como se fosse um carimbo que a pessoa colocou naquilo que precisa ser resolvido. Então, é importante você usar. É importante você usar, tá? E aí você tem que tomar cuidado com, igual às vezes eu vejo vocês falando, olha, a minha questão é isso por causa disso e disso, será? Por exemplo, na aula de ontem, quem estava presente, a pessoa que foi constelada, ela já falou, ó, minha questão eu acredito que é por causa disso. Aí a constelação fluiu e tal, e não foi naquilo que ela estava falando que era. Por quê? Porque se realmente fosse aquilo que ela acredita que já estava consciente, já estava resolvido. A sombra, ela é sorrateira. Você olha para uma coisa e fala que é aquilo porque você não quer olhar para a sua dor. Aquilo é uma dor também. É uma dor, precisa ser resolvido, melhorado. Mas a dor cerne, você foge. Você foge de olhar. E aí você fica falando, olha, é por causa disso, é por causa daquilo. E a dor, a raiz adequada da questão tá aqui, ó. Por isso que eu critico a forma como muitos profissionais trabalham com a psicologia e a psicanálise. Na minha opinião, eles precisam ter junto técnicas que vão mais profundo no inconsciente. Porque quando você fica nas histórias, só na reflexão mental sobre os problemas e sobre as coisas, é muito difícil a pessoa não dar um jeito de contornar a resistência dela. Ela não quer olhar para algo. Que é só vocês, na constelação que foi trabalhada ontem, para quem assistiu, mesmo com ali os bonecos na água, eu mostrando, tudo ali mostrando o que ela precisava olhar e resolver, ela ficava assim, ó. Se vocês olhassem na câmera, ela estava assim, ó. Não queria olhar.
na cara dela e ainda estava em processo de resistência. Entendeu? A sombra psicológica. O que você resiste ver? O que você resiste a aceitar? Sobre si mesmo, sobre a sua história? O que você fica empurrando para baixo do tapete, dias e dias, e de novo, naquela crença que o tempo cura tudo? E já passou 1 década, 2 décadas, 3 décadas e o tempo não curou nada. E você ainda esperando o tempo curar alguma coisa. Não vai resolver. Precisa olhar com coragem, encarar e resolver. Aí com acompanhamento é importante. Por quê? Porque senão sozinho você resiste. Por isso que é importante a presença de um terapeuta. Tem pessoa que me pergunta, mas dá para eu resolver essas coisas sem precisar de um terapeuta, de terapia? Até dá, mas você precisa estar muito comprometido com a verdade, com a iluminação, para você não desviar nas suas resistências. É importante ter uma pessoa direcionando você para evitar suas fugas, tá? E não é, aí em relação a tudo isso, não é só a linguagem falada. Não é só a linguagem falada. Por exemplo, vocês já estiveram com uma pessoa e a linguagem corporal dela entregava tudo. Ela falava algo, mas a linguagem corporal dela entregava. Por exemplo, mulheres sabem quando o marido está mentindo, quando tem alguma questão. Por mais que a pessoa fala X, a linguagem corporal e tudo mostra que é Y. Mostra que é Y. Por isso que vocês sabiam que quando tem traição no casal, imediatamente o outro já sabe. Mesmo que isso fique no subconsciente, no inconsciente. Imediatamente o outro já sabe. Primeiro ponto é porque a partir dali a pessoa já criou uma sombra gigantesca que ela vai ter que ocultar, certo? E aí isso vai extravasar o tempo todo no comportamento, na comunicação e tudo, né? Só não vê quem não quer ver, ok? Tem esse lado, não vê quem não quer ver também, tá? Porque tem pessoa que o outro não quer ver que o outro tá, né? Para manter o status quo, tá? E também porque no campo sistêmico, no campo espiritual, a presença espiritual, energética da amante ou do amante já entra no campo da relação e no campo da família, porque já passa a pertencer ao sistema. Por isso que eu falo para as mulheres que eu atendo, não se permitam ser amantes, hein? Vocês se amarram de um jeito que vocês nem imaginam, ok? Você passa a pertencer ao sistema do outro casal, tá? E você cria toda uma carga kármica em relação a isso, amarras, e todo o sofrimento que for causado para aquela família, para aquela mulher, para aqueles filhos, retorna para você e sua vida entra num processo complicado no devido tempo, ok? Se você entrou, sai logo, sai o quanto antes, tá? Põe um ponto final o quanto antes. Não existe final feliz, ok? Existe determinados temas, determinadas questões que não tem final feliz. E olha que eu atendo gente, hein?
O tema que foi constelado ontem, na questão de emagrecimento também, por mais que tem pessoas que defendam, né, a legalização, por exemplo, não existe final feliz. Tanto para a mãe quanto para a outra alma, né? Aí qual que é o final feliz? Liberação, trabalhar, perdão, resolução, né? Por um ponto final na questão, mas tem consequências. Drogas pesadas, né? Cocaína, crack, não tem final feliz. E essa questão de triangulação aí também não tem final feliz. Tá? Então, existem portas que não devem ser abertas. E quando abre, vai ter que lidar com bastante coisa depois, ok? Então aprendam com a realidade das outras pessoas, tá? Você não precisa passar pela mesma questão para aprender, tá? Então a linguagem verbal, ela entrega as palavras que a pessoa usa demais, entrega o que está ali precisando resolver. Tá? Outra coisa, o comportamento da pessoa, linguagem não verbal, diz muito. Por exemplo, na faculdade, eu sempre falava para a Marina assim, eu tenho uma facilidade de ler, talvez seja uma habilidade mediúnica, alguma coisa assim, eu tenho facilidade de ler as pessoas, não sei se é uma questão do que eu passei na minha infância, habilidade mediúnica, questão que eu desenvolvi, né? Mas eu tenho essa habilidade de captar nas entrelinhas da comunicação e ler a questão corporal. Por isso que eu aprofundei muito na psicossomática. Tenho facilidade de fazer leitura psicossomática nesse sentido, ok? Então, o inconsciente, ele está o tempo todo extravasando. Porque a gente fala assim, olha, a consciência é 5% consciente, o restante 95% inconsciente, mas não é uma gaveta. Isso está flutuando o tempo todo. E o subconsciente, o inconsciente está buscando expressão o tempo todo. E as doenças, por exemplo, os sintomas, tudo isso já são questões de expressão da sombra psicológica também, tanto da pessoa quanto da família. Tá? A Elaine perguntou, e a traição pode envolver, inclusive, várias vertentes, não somente físicas? Pode ser enquadrado na mesma dinâmica? Não sei se entendi, Elaine, mas traição existem vários tipos, né? Dependendo do acordo do casal. Às vezes uma pessoa trai a confiança do outro de outra forma, não só com mulher, ok? E só um parênteses nessa questão de traição. Às vezes a pessoa carrega uma sombra mal resolvida de traição, por exemplo, dos pais. E ela ficou com essa carga, essa coisa mal resolvida. Aí, às vezes, ela pode projetar essa sombra no cônjuge, acreditando que está acontecendo a mesma coisa. E às vezes não está. É a sombra dela, esse medo de repetir o trauma da mãe, a dor da mãe, que está ocasionando essa paranoia. Então tem que tomar cuidado. O que é intuição, o que é paranoia com base em trauma, né? Às vezes a sombra domina a consciência da pessoa e ela fica vendo isso em tudo onde não existe. Tá?
Então precisa fazer uma análise da consciência aí e limpar tudo isso. Tá? Aí, o que acontece? Mulheres que compram coisas escondidas do cônjuge, isso também é um exemplo de traição no casamento, sim. Aí, o que está por trás disso, né? É algum trauma que ela coloca, tá? Entendeu? Marina, amante que eu coloquei é quando tem uma pessoa fora do casamento, tá? Acho que você não entendeu nesse sentido, né? Agora, se o outro tá tendo, aí já é um trabalho diferente a ser feito, tá? Pela constelação, dá para avaliar se tem energia externa no campo da família. Porém, essa energia externa tem vários significados, né? Tem vários significados e precisa aprofundar para ver. Porque às vezes, por exemplo, tem uma energia externa, só que aí o marido ele tá carregando uma questão de uma irmã, tá casado com a mãe, tem várias possibilidades de triangulação. Tá conectado com o excluído, então precisa aprofundar com calma, tá? Beleza. Aí o que acontece? Às vezes tem uma energia de ex-companheira ainda no campo, né? Aí o que acontece? Nós como terapeutas, quando a gente tá... Por isso que eu gosto de fazer uma anamnese com calma nos pacientes. Porque nós precisamos, como se fosse peças de quebra-cabeça. Nós precisamos avaliar a pessoa como se fosse peças de quebra-cabeça que você vai unindo. A palavra que ela fala, as sensações no corpo que ela tem, os sintomas que ela apresenta, tudo isso, os comportamentos. Tá? A pessoa ali é um quebra-cabeça a ser desvendado. E aí você, unindo todas essas peças, você já consegue ter um direcionamento melhor. Tá? E nós, é importantíssimo nós aprendermos a ler as pessoas. Esse foi um dos motivos que eu criei o curso de psicossomática do nosso instituto. Tá? Criei o curso de psicossomática do nosso instituto por causa disso, para dar informações importantes para as pessoas aprender a ler os pacientes, né? Professor, aquelas palavras que não as falamos, porém vêm no pensamento repetidamente? Também, principalmente, tá? Principalmente, Maria Fernanda. Isso conta demais. Por quê? Porque as palavras, elas são pistas do inconsciente. Essas palavras, elas são pistas do inconsciente. Não só a palavra. Por exemplo, se eu perguntar para vocês, quais sensações físicas são as que mais andam te incomodando ou sempre te incomoda? Ontem o trabalho foi o quê? Ela sentia tipo uma facada no útero, que depois que você analisar o campo, foi ela mesma, né? Ela mesma que se agrediu daquela forma, né? Peso nas costas, carregando peso nas costas, você viu? Para quem viu a constelação, a quantidade de peso que ela estava carregando da família, de várias pessoas diferentes, né? E se eu perguntar para vocês então, quais são as sensações físicas que repetidamente te incomodam? O que vem para você? Vamos sair do âmbito das palavras e ir para o âmbito das sensações físicas. Quais são as sensações físicas que andam te incomodando?
que é recorrente. Sensação física, tá, Elaine? Assim, no corpo. Percepção corporal, tá? A percepção corporal é aperto no peito, é peso nas costas, é pontada na lombar, é a perna formigando, física, o cansaço generalizado, entende? Essas sensações, elas são chave também para entender qual é a sua carga. Alergia nos cotovelos, peso nos ombros do lado esquerdo, principalmente, a lateralidade é importante. Não. Aí a região aonde pega, ela é crucial para essa identificação. Porque quem estuda a psicossomática sabe que tem o quê? Os anéis de tensão. Os anéis de tensão. Olha lá, ó. Eu tenho dor nas costas e esses dias me referindo várias vezes como facada nas costas. Olha lá a palavra da Gisele ali, ó. Precisa olhar nesse sentido, tá? A sua questão vai em torno disso, ou a sua regressão, Gisele, por exemplo. Tá? Olha lá, dor na face. Aí, por quê? Entendam o seguinte, que você precisa olhar para esse âmbito de sensação física e esse âmbito de sentimentos emocionais mais profundos. Porque quando você passa por uma carga traumática, e ele fala isso nesse capítulo, às vezes o processo é tão intenso que você não consegue classificar e não dá tempo, ou é muito intenso ou transcende o significado com palavras. Às vezes você não consegue traduzir isso na linguagem com palavras. E quando isso acontece, a expressão disso, a liberação, a significação, ela precisa ser feita de outra forma. Por isso que muitas pessoas recorrem ao quê? Recorrem à arte. A arte. A dança, alguma outra coisa. Tem pessoas que fazem aquelas coisas com argila, tem pessoas que fazem desenho, tem pessoas que fazem mandala, seja lá o que for. Tem coisas que ela não consegue expressar a dor. Tem pessoa que faz poesia, que é com palavra, mas tem muitos significados, né? Contos, parábola. Tem pessoas que precisam, dependendo da carga traumática, você precisa expressar de um jeito que transcende as palavras. Aí, tanto na constelação, você vê, na constelação tem muito os gestos, né? E processo de liberação emocional, sem você ficar racionalizando. Por isso que eu falo para as pessoas, olha, tem pessoa que não consegue resolver questão traumática porque fica querendo racionalizar essa questão traumática, fica querendo entender os porquês, fica contando história em cima. E é isso que enrosca. E às vezes para a pessoa liberar, ela só precisa, né, que o David Hawkins fala, solta a resistência a essa emoção negativa. Deixa ela se expressar, sem julgar, sem ficar racionalizando, sem ficar tentando entender o porquê. Deixa essa emoção que transcende as palavras, essa dor que transcende as palavras, deixa vir, ele fala, deixa vir. Ele fala para você fazer o quê? Tira a resistência em relação às emoções negativas e tira a resistência em relação às emoções positivas que equilibram essa emoção negativa. Porque às vezes você resiste à luz também, viu? Você resiste ao amor, por exemplo, que seria a emoção que cura essa questão.
Entendeu? Vamos supor que você tem uma questão de mágoa ou raiva de algo que aconteceu com alguém e você resiste em acessar essa dor para resolver. E para você resolver essa dor, você precisa do quê? Qual é a emoção que cura? Amor. E aí você tem resistência ao amor também. Como é que vai fazer para resolver? Não dá, né? Então você precisa retirar a resistência interna em acessar a dor, deixa vir sem julgar, sem ficar analisando, deixa a energia se expressar. E soltar a resistência à emoção que cura, ao amor, por exemplo. Aí você fica resistindo em sentir amor, porque você tem medo do amor, porque não é justo você colocar amor nessa situação, se essa pessoa te machucou. Tem muita gente que fica presa nisso. Então, quando não cabe em palavras, precisa ser pelo meio do sentimento, expressão física, expressão artística. Por exemplo, eu estou envolvido com corrida, né? Atualmente, junto com a musculação, é a atividade física que eu estou mais envolvido. Às vezes eu saio para correr, não é nem pela parte física, tem também, eu gosto. Mas quando eu saio para correr, coloco a minha consciência no corpo, saio das racionalizações, liberto minha mente. Eu começo a liberar. Vocês não têm noção da quantidade de vezes que eu chorei na corrida. Que eu tive liberação emocional na corrida. Porque saí daquele looping mental, aí a hora que eu soltei a coisa veio, liberei. Às vezes é coisa de emoção complicada, às vezes é coisa boa. É um agradecimento, é um insight, é uma conexão. Tá? Então você precisa aprender a usar seu corpo para liberar. A gente tem professora de yoga aí. Você não pode ser uma pessoa muito cabeção. Na área das terapias, você não pode ser uma pessoa cabeção. Você ficar só nas coisas teóricas. Você precisa ter um caminho de desenvolvimento emocional. A constelação, por exemplo, não adianta você ficar na teoria. Não adianta você ficar na teoria se você é constelador. Às vezes você está travado por causa disso. Tá? A gente vai trabalhar com os alunos nessa turma, na formação, questões de meditação. Vocês se preparam aí, hein, pessoal, que se inscreveu. Vou pôr vocês para meditar e vou pôr vocês para fazer determinadas práticas para desenvolver a intuição, desenvolver o emocional, desenvolver essa capacidade de expressar aquilo que está dentro de vocês, as informações do campo, de uma maneira mais emocional, espiritual e ter o racional ali só pro trilho, pro direcionamento, ok? E aí vocês já precisam trabalhar isso em vocês mesmos. Vocês precisam, principalmente vocês que são mulheres, que o feminino está muito conectado com isso, vocês precisam ter alguma atividade que envolva o desenvolvimento emocional e artístico. Mexer com flor, música, dança, alguma questão nesse sentido, sabe? Para você dar vazão àquilo que não cabe em palavras. Se eu perguntar para você, o que você pode fazer para dar vazão àquilo que está dentro de você, que você precisa liberar e expressar, e que não cabe em palavras? O que você poderia fazer? Digita no chat aí. Eu quero ver a sua sugestão aí para o pessoal aí, que pode utilizar. Porque ele fala o que nesse capítulo? Existem as memórias explícitas e as memórias implícitas. As memórias explícitas
elas ficam fáceis para a gente acessar, elas ficam mais conscientes. As memórias implícitas são aquelas da infância, aquelas traumáticas, que a consciência resiste em ver, tem dificuldade de acessar, porque envolve dor. Envolve dor. E para você expressar os conteúdos dessa memória implícita, você precisa ter atividades que transcendem o racional, que você vai expressar de um sentimento mais profundo. Eu corro, onde eu corro, né? Eu moro numa chácara, zona rural, eu corro aqui na natureza, na estrada de terra, e o ambiente me ajuda demais. Quando você vê aquele nascer do sol ou pôr do sol, aquela paisagem, aquilo já estimula ter liberações, né? Escrita intuitiva, maravilhoso também. Dançar, mexer com flor, escrever. Vocês precisam ter alguma coisa nesse sentido. Principalmente, adivinha o quê? Cozinhar é legal também. Principalmente, adivinha o quê? As memórias, até os 3 anos de idade, onde fica gravado muita coisa traumática às vezes, elas são memórias implícitas. E elas precisam elas precisam ser extravasadas de um nível emocional, um nível de sentimento. Por isso que, por exemplo, para quem está conectado na área das constelações e acompanha o trabalho do Bert Hellinger, dependendo da carga traumática ali da pessoa, ele passa ali um gesto para a pessoa fazer na constelação, uma questão corporal. Pode ver, além das falas sistêmicas, tem os gestos sistêmicos também. Tudo isso é para dar vazão a conteúdos internos. É para dar vazão à sombra psicológica. Tá? Olha o que uma terapeuta fala aqui, ó, na página 58. Quer ver? Que a gente precisa tirar as racionalizações. Deixa eu achar aqui o que ela fala. Ó, achei. Presta atenção, ó. Para ser ouvido, o inconsciente insiste, repete e quase arromba a porta. A única maneira de escutá-lo, de convidá-lo a entrar, é parar de tentar impor um significado, sabe? Racionalização, né? Principalmente na forma de nossas próprias ideias, suas crenças. Tá? E, em vez disso, ouvir o indizível, que está em toda parte, na fala, nas encenações, né? O comportamento da pessoa, né? Nos sonhos, para quem aí consegue lembrar dos sonhos, eu oriento você a usar o ChatGPT para você pegar os significados dos sonhos. Tá? E no corpo. Entenderam? Vocês precisam usar tudo isso para iluminar o inconsciente de vocês. Entenda assim, ó, é como se o inconsciente que está incluído o campo sistêmico familiar, ok? O que fala aqui, ó? Ó, o amplo reservatório de nosso inconsciente contém as experiências traumáticas não resolvidas dos nossos ancestrais também. O amplo reservatório do nosso inconsciente contém as experiências traumáticas não resolvidas dos nossos ancestrais.
Aí de novo a minha crítica, tá? Ó, o livro, ele é maravilhoso. Esse livro é maravilhoso. Porém, eu tenho uma crítica, né? Que eu já expressei. Olha a resistência desse povo de olhar para o âmbito espiritual. Resistência demais, pelo amor de Deus. Essa lealdade à comunidade científica aqui dele chega a dar ranço. Ó, olha o que ele fala. Embora os estudos com camundongos forneçam algumas evidências de como os traumas passam de uma geração para outra, o mecanismo exato de como essa transferência ocorre em seres humanos ainda não foi totalmente compreendido. Mesmo assim, apesar de não termos certezas de como as pendências de um ancestral se enraizam dentro de nós, adquirir a consciência de uma ligação parece trazer alívio. Pelo amor de Deus, qual é que é a resistência de falar, olha, existe um campo espiritual de informação que conecta as pessoas que pertencem a uma mesma família? Que lealdade aos cientistas, que medo de rejeição do público se ele falar sobre coisas espirituais. Tudo isso é para ser aceito. Mas tá tudo bem, é a sombra dele. É a sombra dele. Tá tudo certo. Mas, pô, resistência em reconhecer a questão espiritual. Mas ele é psicólogo, né? E o que a psicologia fez com o Jung? O Jung é rejeitado na psicologia por uma parte, né? Não são todos. Tem muitos psicólogos abertos para a espiritualidade, mas uma grande parte rejeita, né, as questões espirituais. Por isso que o Jung foi excluído praticamente da psicologia. E aí os psicólogos que são mais junguianos, eles precisam ir para a psicanálise. Aí eles ficam mais apoiados na psicanálise. Porque senão o conselho de psicologia que mais atrapalha do que ajuda, né? O conselho de psicologia que mais atrapalha do que ajuda, fica em cima, não deixa ter coisa espiritual. Por exemplo, eu vi uma psicóloga que ela colocou no Instagram dela mensagem religiosa de Páscoa, porque ela é psicóloga, mas ela é católica. Ela colocou mensagem de Páscoa, de Feliz Páscoa, com mensagem espiritual nesse sentido. Eles notificaram para ela retirar. Vocês acreditam nisso? Que ela foi intimada a retirar a publicação de ordem religiosa ali. Pelo amor de Deus. Por isso que também quando eu estava na educação física, eu não via a hora de sair do conselho da educação física também. Esses conselhos só atrapalham, não ajudam em nada. Só atrapalha só. Não ajuda em absolutamente nada. Só enche o saco e atrapalha. Então, enquanto não houver a nova era depende da união da ciência e da espiritualidade. Enquanto ficar nessa sombra aqui, ó, mais atrapalha do que ajuda. Mais atrapalha do que ajuda. A Priscila falou, será que não falar e abordar poderia ser para não ter resistência de quem está lendo e ainda não tem essa visão espiritual, criar resistência e não abranger? Tudo bem, colabora para que o conhecimento, determinados conhecimentos para os resistentes chegam. Mas aí quando que vai contornar essa resistência? A gente vai ficar ocultando a verdade até quando? Porque não adianta, você não acredita numa coisa, mas ela não vai deixar de existir. Tem coisas que é como o universo funciona. É como o universo funciona. Tá?
Por isso que eu tenho meu posicionamento em relação à reencarnação. Tudo bem, você não acredita, tá tudo certo, segue sua vida nesse sentido, mas quando você morrer, essa lei espiritual vai funcionar. Ela vai continuar funcionando, você queira ou não. Eu posso acreditar que a rua ali da frente da minha casa, ela vai para essa direção, mas a rua ela vai para essa direção aqui. Mas eu acredito que ela vai para cá. Tá bom, tudo bem. Só que a hora que você for lá na rua, a rua vai funcionar do jeito dela, do jeito certo, entendeu? E cabe a nós que estão nesse papel, com compromisso com a verdade, passar. Eu tenho esse posicionamento. Eu tenho o posicionamento de passar como as coisas funcionam. Eu tomei uma decisão na minha vida, uma decisão radical, de parar de colocar o conhecimento como eu acredito que é o que as pessoas querem, como eu acredito que é o que as pessoas vão receber mais bonitinho, vão ficar felizes comigo. Não. Eu decidi assumir um compromisso com a verdade. Isso aqui eu já experienciei. Eu experienciei isso aqui. Eu tomei consciência de que é uma realidade, eu vou falar sobre isso. Dane-se se você vai gostar, se você não vai gostar, paciência. Tomei uma decisão de... Isso te liberta nas mídias sociais que você nem faz ideia. Terapeutas aí travados na mídia social. Toma o raio da sua decisão de parar de querer agradar as pessoas e falar o que elas querem ouvir para você ser aceito por elas. Ele fez isso aqui. Ele fez isso porque eu tenho certeza absoluta, pelo que eu entendi, ele tem experiência com a constelação familiar, pelo que eu entendi aqui. Eu tenho certeza que ele teve experiência já espiritual, várias aqui com a constelação, e fica nessa coisa de agradador com a audiência aqui. Mas isso eu entendo, é receio de vender menos, né? É receio de ser cancelado na ciência, é receio de ser cancelado pelo público. Eu entendo a linha tênue que ele atua, né? É um ambiente, por exemplo, os físicos que admitiram física quântica, muitos deles foram cancelados. E se o salário dele depende ali de ser aceito pela comunidade ali de psicólogos e tudo mais, o cara fica numa corda bamba, né? Não julgo, né, o contexto de dificuldade que ele possa, né, ter que levar em conta nesse sentido. Porém, a luz está entrando na transição planetária. Não dá para a gente ficar maquiando as coisas, o conhecimento, maquiando o posicionamento para falar o que o outro quer ouvir. Porque se você fala o que o outro quer ouvir, ou que o outro já acredita, você não muda nada na realidade. Terapeutas, pensem nisso. Se você só quer falar ali nas mídias sociais o que o outro já sabe, o que o outro já acredita, você não vai trazer nada novo. Você não vai se diferenciar. Você vai ser mais do mesmo. Você vai ficar na superfície. E aí você não vai ter voz. Você não vai ter voz. Você é um ser humano único. Certo? Você é um ser humano único. E para você expressar isso e ter força no seu caminho, você vai precisar se permitir ser único. E se você fica querendo agradar as pessoas na sua divulgação, na sua comunicação, você não está expressando a sua integridade, a sua verdade, o seu posicionamento real do seu coração. Você está usando uma máscara. Você está usando uma máscara que você acredita que é o que as outras pessoas vão gostar de você,
E ninguém vai ter um pleno sucesso, prosperidade usando máscara. Ninguém vai ter o pleno sucesso e prosperidade usando máscara. Só permitindo expressar a sua... com respeito, com tolerância, né? Não é para você ficar querendo converter ninguém. É para você ser firme no seu posicionamento. E se a outra pessoa se posiciona diferente, você ouve, porque às vezes você pode estar equivocado em alguma questão, você ouve, une os posicionamentos, vê o que respeita as diferenças e está tudo certo. E cada um cresce. E aí a gente cresce com visões diferentes sobre um tema. Né? Entendeu? Então, nesse livro, ele é maravilhoso. Maravilhoso, mas esse ponto me incomodou. Essa resistência, essa sombra dele. Aqui nessa questão de não falar do espiritual. Para um livro de constelação, perde muita oportunidade. Por quê? Porque a constelação está apanhando. A constelação está apanhando um monte dos posicionamentos aí de determinada linha de psicólogo, de outros profissionais que fica nessa questão de pseudociência, ele não sei das quantas. A Super Interessante, a revista Super Interessante fez uma matéria horripilante sobre a constelação. Eu não sei quem viu, quem de vocês viu? Fez uma matéria horripilante, falando barbaridades e falando um monte de mentira também. Um monte de mentira. É que naquela época ali eu estava numa fase que eu não quis me envolver. O Ravi estava resfriado, depois eu fiquei resfriado. Mas eu ia fazer um sacode nas mídias sociais em relação a isso. Tô no gatilho, vou ver se cabe nesse momento. Falou barbaridade do Bert Hellinger, que ele era nazista, um monte de coisa absurda. Pegou exemplos de constelador que... Gente, em qualquer área você tem profissional capacitado e tem profissional que pisa na bola, certo? Aí você vai pegar um exemplo, por exemplo, de um profissional de constelação que pisou na bola em alguma coisa e você vai usar isso para fazer uma matéria dizendo que a constelação é assim, pelo amor de Deus. Então, psicólogo nunca errou. Psicólogo nunca errou? Nunca nenhum psicólogo fez barbaridade com nenhum paciente. Aí eu vou pegar esse exemplo, vou colocar lá nas minhas mídias sociais e falar, gente, tá vendo? A psicologia não presta. Médico não erra? Não tem pessoas que morrem por erro médico? Tem pessoa que morre por erro médico. Então, vamos proibir a medicina. A medicina não presta. Falando umas coisas do Bert Hellinger ali. E aí, quais eram os argumentos deles? Quais eram os argumentos ali que estavam na matéria? Essa questão de querer enquadrar a constelação numa abordagem unicamente psicológica e material, certo? Aí eles cobram o quê? Cadê as evidências científicas? Vamos lá, marca lá, Super Interessante, eu me proponho a fazer uma pesquisa científica com a constelação. Eu me proponho. Vamos fazer assim, pega 30 pessoas aleatórias e vamos passar elas por um processo com constelação. Aí pega 30 pessoas aleatórias e vamos passar elas por um processo com a psicologia. Aí vamos comparar os resultados. Vamos fazer essa pesquisa? Eu estou disposto. Vamos fazer. E aí registra os relatos de todo mundo. Aí a gente faz uma pesquisa comparativa entre a constelação e a psicologia, já que eles estão nesse... E aí também eu vou propor uma pesquisa. Só que para fazer essa pesquisa, também eles propõem uma, eu proponho outra.
Só que aí, para fazer essa outra pesquisa, eles vão ter que se abrir para a dimensão espiritual, porque a constelação é uma terapia espiritual. É o campo espiritual da família. Não adianta você ficar contornando. Você ficar contornando a teoria psicológica de não sei o que, ela enquadra também, é uma parte, mas no fundo é uma terapia espiritual. Aí se você quer a questão da ciência nesse sentido, nós precisamos mudar o paradigma da ciência. Vamos mudar o paradigma da ciência, então? Aí vocês se abrem para o espiritual e a gente faz um trabalho aí de pesquisa profundo. Eu me disponho. Se vocês quiserem, né? Vou lançar esse desafio lá para Super Interessante. Vamos fazer essa pesquisa. Me proponho. Se quiser, eu faço live com eles para debater. Eu faço live com eles para debater os pontos, para falar a verdade sobre a história do Bert Hellinger, que falaram um monte de mentira lá, e isso é crime, né? Se tem alguém da família do Bert Hellinger aqui, pode processar Super Interessante diante das barbaridades que eles falaram lá. Vou ver se eu acho. Vou ver se eu acho a matéria de novo e compartilho com vocês, tá? Então essa sombra, já que a gente está falando de sombra, né? Sombra mal resolvida, sombra psicológica, você vê, ela está em todo lugar. Ela está nos autores, ela está na área. A área tem uma sombra também a ser trabalhada, né? E a gente precisa olhar para isso, tá? Não só como indivíduo, mas também como coletivo. A humanidade tem uma sombra, tá? A família e as manifestações de problemas vem disso, do inconsciente mal trabalhado, daquilo que resiste ver. Daquilo que resiste ver. Beleza, pessoal? Então essa foi a nossa live de hoje. Fiquem com Deus e até a próxima.